Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas. Hoje estamos a sexta-feira, dia 18 de agosto do ano 2023. Sexta-feira, dia 18 de agosto do ano 2023, chovendo aqui na cidade de Caciqui, Rio Grande do Sul, e somos gratos a Deus por este novo dia de vida que o Senhor está nos dando. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Bom dia, nossa irmã Rúbia, ali na cidade de São Francisco de Assis, ou Uruguaiana, não sei por onde ela poderá estar neste dia, mas que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. A ela, a sua família, que Deus derrame da sua graça sobre sua vida. Todos nós sabemos, ou a grande maioria da humanidade sabe, da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós sabemos, ou a grande maioria sabe. Mari, bom dia, ali na cidade de Taquarembó. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Que a graça de Deus seja sobre a sua família. O mundo sabe da existência do Senhor Jesus. Por isto é que grande parte do mundo, chovendo em São Francisco também, aqui também está chovendo, minha irmã Rúbia. Glória a Deus. Do sacrifício que Jesus fez por toda a humanidade. E aqui no Ocidente, todos os anos tem comemorações referentes à pessoa de Jesus Cristo. Tem Natal, tem Páscoa, aqui no Brasil comemoram Corpus Christi e por aí vai indo. Em todo lugar, Taquarembó chove desde ontem. Ali no Uruguai, estamos a 200, 300 e poucos quilômetros de distância aqui de Taquarembó. Está chovendo ali também. Então está praticamente chovendo, deve estar em toda a região. Amados, se fala de Jesus. Se fazem comemorações referente a Jesus. As pessoas falam de Jesus, mas não permitem a Ele falar. Tratam de abafar a voz do Senhor para que ela não venha a ser ouvida. Jesus Cristo é muito mais que um simples personagem. Ia dizer até histórico, mas nem histórico é, porque Ele vive. E está sentado à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele, para ser história, ele deveria ter morto e não existir mais. Mas ele continua fazendo história. Aliás, ele é eterno. Eterno. Sua história é eterna. E este Jesus, ele veio ao mundo na sua forma humana. Veio ao mundo em sua forma humana, através de um nascimento milagroso de uma virgem chamada Maria, cuja mulher foi um instrumento nas mãos do Senhor, a qual não deve de ser adorada, porque toda glória, toda honra é para o Senhor Jesus Cristo. Pois foi Ele que foi até a cruz. Foi Ele que se despojou a si mesmo de toda a sua roupagem de glória
deixou a sua divinidade de lado para viver aqui neste mundo como um homem. Por que era necessário isto? Para que viesse o homem ser redimido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós necessitávamos de um Redentor. Aliás, necessitamos de um Redentor. Talvez você que vai assistir este vídeo mais tarde, você ainda não conhece ao Senhor. Pois bem, eu quero te dizer nesta manhã de que você necessita de um Redentor. Por que você necessita de um Redentor? Porque todos nós necessitamos de um Redentor. Primeiro, para nos livrar da maldição da lei. Da lei do Antigo Testamento, da qual praticamente ninguém poderia salvar-se, porque ninguém poderia cumprir toda a lei. Era impossível que um homem pudesse cumprir toda a lei. Agora existiu um, chamado Jesus Cristo, o homem de Nazaré, aquele que não tinha riquezas, aquele que tinha somente uma túnica, aquele que disse que não tinha onde recostar a sua cabeça para dormir. Diferença, não é? Que diferença do Jesus que está sendo pregado hoje. Aquele que tinha compaixão, aquele que não frequentou nenhuma faculdade, porém era chamado de mestre, reconhecido pelos escribas, fariseus, saduceus, pois chamavam ele de mestre, porque todo o conhecimento que ele tinha veio do alto. Era o próprio Deus falando, era a própria palavra viva falando. E ele veio nos redimir de quê? Por exemplo, capítulo número 13 de Gálatas, nos fala que ele nos redime da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em uma árvore ou em uma madeira, diz em outras traduções. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Estávamos debaixo de maldição, porque a lei traz maldição para o ser humano. A lei nos acusa. Se nós começamos a ler os primeiros 5 livros da Bíblia, nós vamos encontrar que é praticamente impossível poder cumprir aqueles mandamentos. Mas sim é possível, porque Cristo cumpriu, parece até uma contradição. Porém, o homem, pela lei, ele estava amaldiçoado. Jesus se fez maldição. Quando ele se fez maldição? Quando ele foi crucificado. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, nossas dolências, nossas dores. Tudo o Senhor Jesus levou. Estela Mari, ali na cidade de Montevidéu, que Deus abençoe sua vida nesta manhã. Ele levou tudo sobre ele numa cruz. A maldição da lei, nossas dolências, nossas enfermidades, nossos pecados. E ainda a palavra de Deus diz em Isaías 53, o castigo da nossa paz foi sobre ele. O peso do pecado estava ali naquela cruz, sobre os ombros de Jesus, fazendo com que o fardo se tornasse mais pesado. Crucificado, pregos nas suas mãos, nos seus pés.
coroa de espinho na sua cabeça, nu, estava nu ali naquela cruz, sendo injuriado. Quantas pessoas que andavam por ali e que venderam a sua fé depois, por temor dos fariseus, ou por temor de não serem recebidos na sinagoga, ou simplesmente porque não se importavam. Pessoas que talvez comeram pão, comeram peixe, quando ele, em 2 oportunidades, ele alimentou primeiro 4.000 e depois 5.000 homens. Pessoas que viram os milagres que o Senhor fez. Cura de cegos, ressurreição de mortos, a mais notória ressurreição de Lázaro. Tão pertinho de Jerusalém. Tão pertinho de Jerusalém. Ali em Jerusalém não deveria existir ninguém que não soubesse daquele milagre que tinha acontecido em Betânia, ali tão perto, a ressurreição de Lázaro. E agora estavam ali, ao redor da cruz, amaldiçoando ao Filho de Deus. Ele se fez maldição para nos livrar da lei. Ele se fez maldição para nos livrar do pecado. Ele se fez maldição para nos livrar do pecado. Sempre gosto de falar do povo de Israel, que estava sendo escravo no Egito. Por mais de 400 anos foram escravos. Até que um dia chegou um libertador chamado Moisés e aquele povo foi retirado do Egito. Logicamente que nenhum de nós vamos viver 400 anos, mas sim, o que eu posso falar nesta manhã é de que nós éramos escravos do pecado. Talvez você é uma dessas pessoas que é escravo do pecado, que está sendo escravizado, que está sendo atormentado, que está ali prisioneiro dos seus próprios pecados. A palavra de Deus vai nos falar em João 8,36. Vai nos dizer o seguinte: como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas para o matador. João 8,36. Por causa de ti somos mortos todo dia, como ovelhas para o matadeiro. O pecado, ele produz morte. O pecado produz morte. Porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Diz em João, capítulo 7, verso número 14. Deus nos livra do pecado. Através de quem? Através do seu Filho Jesus Cristo. Através dele é que nós somos livres de toda sorte de males. Entenda isto. Nós nascemos já com a semente do pecado, que foi transmitida pelo Adão para os seus filhos, para os seus netos, para seus bisnetos, para seus tataranetos, até chegar ao nosso dia de hoje. A semente do pecado, ela está em nós. Nascemos e por um período de tempo nós vivemos a inocência. Somos totalmente inocentes.
não temos conhecimento do bem e do mal. Até que começamos a entender e a compreender o que está certo e o que está errado. Dependendo do ensinamento, da educação que nós vamos receber, nós poderemos continuar sendo livres ou podemos passar a ser escravos. Escravos do pecado. Pecado é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus, que vai contra a palavra de Deus. Hoje, se nós dar uma olhada para o mundo, estamos, creio que pior que nos dias de Noé, ou que nos dias de Sodoma e Gomorra. A maldade do homem tem aumentado. A maldade do homem tem aumentado. No dia de ontem, escutava lá no nosso país, no Uruguai, um jovem de 17 anos matou a sua namorada que tinha também 17 anos. E as pessoas se perguntam por que acontece isto. Porque é a semente do pecado. A semente da maldade que está estabelecida no coração do homem. E o homem é escravo, mas ele não percebe isto. Ele não percebe isto. O homem é escravo, mas ele pareceria que não se dá conta de que ele é escravo, de que ele está preso, de que ele está aprisionado pelo pecado. E não reconhece isto, não se dá conta disto. Eu li mal o versículo bíblico que tinha que ler, li em Romano e era João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que quer dizer isto? Que nós temos a possibilidade de nos ver livre das amarras do pecado. Nós temos a possibilidade de ser totalmente livres das amarras do pecado. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Para isto foi que ele veio. Talvez você até possa dizer que é livre, mas está tomando medicamentos, por exemplo, para a ansiedade. Então, você é escravo. Você pode até dizer que é livre, mas não pode livrar-se. Não pode livrar-se do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack. Está sendo um escravo do pecado, do adultério, do roubo, da mentira. Pessoas que são escravas da mentira. Elas chegam a acreditarem até nas suas próprias mentiras. Elas se enganam a elas mesmas. Porque são escravas do pecado. Estão debaixo de escravidão. Estão debaixo da escravidão do pecado. E vivem assim, debaixo da escravidão do pecado. Mas eis aqui que nós temos a oportunidade de ser livres, livres, livres de todo pecado, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode nos fazer livres, assim como Moisés libertou ao povo, assim como o povo deixou de ser escravo, assim como o povo foi livre
da opressão de Faraó, você também pode ser livre neste mesmo dia da opressão do próprio Satanás que está exercendo sobre a sua vida. Sim, ele exerce uma pressão sobre a sua vida. Mas você se considera livre, mas é escravo. O único que pode te libertar, te dar a verdadeira liberdade, é o autor e consumador da nossa fé. Isto é, Jesus Cristo. E isto vem ser produzido através também do arrependimento. Jesus, ele nos livra da maldição da lei. Ele nos livra do pecado. O pecado não pode ser senhor das nossas vidas. Nós temos a autoridade, o poder, através do nosso Senhor Jesus Cristo, para repreender, resistir à tentação e resistir ao próprio pecado. Agora, se nós pecamos, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, lá em 1 de João, capítulo 1, verso número 9. Se algum de nós comete pecado, temos um advogado que intercede por nós diante de Deus. Este é o seu Filho, Jesus Cristo. Então nós temos alguém que intercede por nós. Foi para isto que Jesus se fez maldição. Foi para isto que ele foi pendurado no madeiro. Foi para isto que ele sofreu toda e qualquer sorte de injúrias que vieram sobre sua vida. Mentiras foram faladas e continuam sendo faladas sobre ele. Continuam sendo faladas mentiras sobre o Senhor Jesus Cristo. Até por supostos evangélicos. Mentiras estão sendo faladas. Hoje temos um evangelho totalmente diferente do que está escrito na palavra de Deus. Eu tenho dito e tenho alertado, guarde esta palavra no seu coração. Leia, estude a palavra de Deus, porque vai chegar um momento que não vai ser tão fácil ter uma palavra de parte do Senhor para você poder ler, para você poder ouvir. A perseguição está chegando. E nós que estamos fazendo com a liberdade que Cristo nos deu? Pessoas que são escravas do seu próprio ego. São escravas de si mesma. O homem é o pior inimigo do próprio homem. Eu sou o pior inimigo do meu próprio eu. Somos escravos do ego, ou da solidão, ou do espírito de miséria. Pessoas que têm como viver bem, e vivem no meio da miséria, sempre queixando-se, sempre lamentando-se, escravos de um espírito chamado miséria. Mas também Cristo nos livra de quê? Nos livra da morte. Agora sim, Romanos, eu li errado hoje, li Romanos 8,36 como se fosse João 8,36 e não me dei conta sinceramente, mas Deus sabe todas as coisas. Romanos capítulo 6, verso número 23, também é um versículo tão conhecido por todos aqueles que leem, que estudam a palavra de Deus. E vai nos dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos livra da morte, ou nos redime, nos dá
salvação, nos dá vida eterna, que é o que está dizendo a palavra de Deus. Ele é o bom pastor, ali de João, capítulo 10. Ele é o bom pastor que dá sua vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele que ouve a voz das suas ovelhas, quando as suas ovelhas também ouvem a sua voz. Quando nós nascemos, já nascemos com a data de validade. Vai chegar o dia, vai chegar a hora que nós vamos morrer. Este corpo, esta carcaça, ela deve voltar para o pó. Ela deve voltar para o pó. Pois o homem foi feito do pó e ao pó ele deve voltar. Agora, nossa alma, nosso espírito, o que acontece com isso? Em Apocalipse o Senhor fala que é bem-aventurado o homem que não participa da segunda morte. Então tem uma morte espiritual também, que vem ser a condenação. E Cristo veio justamente para isto, para nos livrar do inferno. Você deve entender isto, você deve compreender isto, que Ele veio para nos livrar da morte, veio para nos livrar do inferno, Ele veio para nos dar vida eterna, vida em abundância. Agora, qual é a sua decisão? Qual é a minha decisão? O que estamos fazendo nós respeito à nossa salvação? Tem muita gente por aí brincando de serem discípulos, ou de serem crentes, ou de serem filhos de Deus, como você queira chamá-lo. Estão brincando. Leem a Bíblia o dia que vão na igreja. Leem a Bíblia. Chegam na igreja e se sentam lerem a Bíblia. Isso é notório que no seu lar não leram a palavra de Deus. Chegam, se sentam e abrem a sua Bíblia e começam a ler. Mas lá no seu lar não leram a palavra do Senhor. Passaram a semana inteira sem colocar a mão sobre a palavra de Deus. A não ser no domingo. Passar um paninho para tirar o pó e matar alguma aranha. Logo colocar a Bíblia na sua bolsa ou debaixo do seu braço e ir para a igreja. Mas não tem vida, não tem intimidade com o Senhor. Não tem intimidade com o Senhor. Não conhece ao Senhor. Porque nós vamos conhecer o Senhor através da sua palavra. Nós vamos saber que Ele é misericordioso, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, que Ele é onisciente, que Ele é o nosso Jeová Jireh, nosso Jeová Shalom, nosso Jeová Siqueno. Vamos saber que Ele é a nossa paz, que Ele é a nossa justiça. Ele é o que nos cura, que nos sara de todas as nossas enfermidades. Ele é quem supre em cada uma das nossas necessidades. É o nosso provedor. Isso tudo nós vamos descobrir através da leitura da palavra do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e devemos de deixar de brincar de ser crentes e voltar à senda antiga, voltar ao verdadeiro Evangelho, voltar ao primeiro amor. Tenho contra ti, diz o Senhor, que deixastes o teu primeiro amor. Pai eterno e Deus do céu, quero agradecer-te, Senhor amado, nesta manhã, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade.
Senhor, eu quero louvar-te, quero exaltar-te, quero dar-te a glória, quero dar-te a honra, Senhor. Senhor, que venhamos ter um final de semana abençoado, onde possamos ver a Tua graça, onde possamos sentir a Tua presença sobre nossas vidas. Que possamos, ó Deus, congregar, estar em comunhão junto com nossos irmãos. Estar em comunhão, ó Senhor, com a nossa família. Guarda-nos e livra-nos de todo mal, meu Deus. Senhor, declaramos um final de semana abençoado. Guarda e protege o trabalhador, aquele homem, aquela mulher que estão na fábrica, na empresa, no escritório, enfim, onde estiverem, Senhor amado. Nossos jovens, Senhor, vem guardá-los, nossas crianças, adolescentes, guarda-os de todo mal. Livra-os, ó Pai, do homem e da mulher perversa. Senhor, eu quero agradecer-te e declarar um final de semana abençoado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.